Capítulo 5º. Funcionamento dos órgãos colegiados. Artigo 22. Os colegiados deliberativos reunir-se-ão ordinariamente ou extraordinariamente, conforme dispuserem seus regimentos. Parágrafo único. Os regimentos dos colegiados superiores poderão ser reunidos em um só, constituindo o regimento dos colegiados deliberativos da administração superior. Artigo 23. A convocação de qualquer colegiado será feita com antecedência mínima de 48 horas, em aviso pessoal, pelo presidente ou, excepcionalmente, por 2/3 de seus membros, mediante indicação da pauta de assuntos a serem tratados na reunião. Artigo 24. Os colegiados somente poderão deliberar em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros, ressalvados os casos em que seja exigido quórum qualificado. Parágrafo único. Em segunda convocação, 30 minutos após, os colegiados poderão reunir e deliberar com qualquer números, se assim dispuser o ato convocatório, salvo nas matérias que exijam quórum qualificado. Artigo 25. Será obrigatório, preterindo a qualquer outra atividade universitária, o comparecimento dos membros docentes, discentes de técnico-administrativos e marítimos às reuniões dos colegiados e comissões especiais de que façam parte. Parágrafo 1º. Os membros dos colegiados terão relevadas suas faltas às atividades escolares ou administrativas, quando coincidentes com o horário das respectivas reuniões, desde que o requeram ao diretor do órgão a que estejam vinculados, após comprovadas suas presenças pelas secretarias dos colegiados. Parágrafo 2º. Nas mesmas condições, serão assegurados aos membros discentes novos prazos para apresentação de trabalhos escolares e realização de provas de segunda chamada. Artigo 26. O membro de colegiado que, por motivo justo, não puder comparecer à reunião convocada, deverá comunicar o fato à respectiva secretaria, com a necessária antecedência, a fim de que, quando for o caso, se faça a convocação do suplente. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o membro de colegiado que, sem justificativa aceita pelo órgão, faltar a 03 reuniões consecutivas ou a 05 alternadas. Parágrafo 2º. Quando, na hipótese do parágrafo anterior, tratar-se de membro inato, em decorrência do exercício de cargo ou função de natureza executiva, o seu desligamento do colegiado dependerá da destituição do cargo ou função, para o que a ausência reiterada e sem justificativa às reuniões poderá constituir causa bastante. Artigo 27. Em falta ou impedimento do presidente de colegiado, a direção dos trabalhos caberá ao substituto legal e, em falta ou impedimento deste, ao mais antigo no magistério da universidade, dentre os membros do colegiado. Parágrafo único. O reitor poderá comparecer à reunião de qualquer colegiado deliberativo, cabendo-lhe, no caso, a direção dos trabalhos. Artigo 28. Na primeira parte da reunião ordinária dos colegiados, após a discussão e votação da ata da reunião anterior, facultar-se-á a palavra aos presentes, para que façam as comunicações que desejarem. Na segunda parte, tratar-se-á dos assuntos constantes na pauta. Parágrafo 1º. Mediante consulta ao plenário, que fará por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer membro presente à reunião, o presidente do colegiado poderá incluir ou retirar itens de pauta, inverter a ordem dos trabalhos ou atribuir-lhes regime de urgência. Parágrafo 2º. O regime de urgência impedirá a concessão de vista, salvo para exame do processo no próprio plenário e na mesma reunião. Parágrafo 3º. A matéria não será aprovada tacitamente, se o colegiado deixar de reunir-se no prazo fixado no parágrafo anterior, por falta de convocação. Artigo 29. A matéria constante na pauta, uma vez relatada, será submetida a discussão e votação, conforme dispuser o regimento do colegiado, com ressalva do que especificamente contiver no Estatuto e neste regimento geral.
Artigo 30. As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, ressalvados os casos em que se exija quórum qualificado, como prevê o Estatuto. Parágrafo 1º. E os membros dos órgãos colegiados terão direito apenas a um voto nas deliberações, mesmo quando a eles pertençam sob dupla condição, e os respectivos presidentes terão o voto de qualidade. Parágrafo 2º. A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a primeira sempre que uma das duas restantes não seja requerida por membro do colegiado e aprovada pelo plenário. Artigo 31. As ocorrências de cada reunião de colegiado serão registradas em ata assinada pelo secretário, lida na reunião seguinte e, uma vez aprovada, subscrita pelo presidente e demais membros. Artigo 32. Além de aprovações, autorizações, homologações e outros atos que se resolvam em anotações, despachos e comunicações de secretaria, as deliberações dos colegiados poderão, conforme sua natureza, ter a forma de resoluções a serem baixadas por seus presidentes. Parágrafo único. As deliberações de caráter normativo terão, necessariamente, a forma de resoluções, seguidamente numeradas e datadas. Artigo 33. O reitor poderá vetar, no todo ou em parte, deliberações dos colegiados superiores. Parágrafo único. O veto, que terá efeito suspensivo, será apreciado, com as respectivas razões, pelo Conselho Universitário no prazo de 10 dias, nos termos estabelecidos no Estatuto. Artigo 34. Dos atos ou decisões adotados nos vários níveis da administração universitária, caberá pedido de reconsideração para o próprio órgão ou recurso para órgão hierarquicamente superior, na forma seguinte. Inciso 1º. Do departamento ou do respectivo chefe, para o Conselho Departamental da Unidade. Inciso 2º. Do Conselho Departamental ou do diretor da unidade, para o Conselho de Administração ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme a matéria versada. Inciso 3º. Do colegiado de curso ou do respectivo coordenador, para a Câmara Setorial respectiva. Inciso 4º. Da Câmara Setorial para o respectivo Conselho Pleno. Inciso 5º. Dos pró-reitores ou dirigentes de órgãos suplementares, para o Conselho de Administração ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme a matéria versada. Inciso 6º. De decisões originárias do Conselho de Administração e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, assim como de atos do reitor e do vice-reitor, para o Conselho Universitário. Artigo 35. O recurso, que não terá efeito suspensivo, deverá ser interposto no prazo de 10 dias, contados da data em que o interessado tomar ciência da decisão impugnada. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à instância competente, mediante requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Parágrafo 2º. Interposto o recurso, a instância competente deverá intimar os demais interessados para, no prazo de 0,5 dias úteis, oferecerem manifestação, e proclamar sua decisão no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 3º. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da sua execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso,